Estamos na nossa quinta aula. Hoje o nosso tema vai ser sobre pureza, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre pureza hoje, tá? O nosso objetivo é entender que nós somos chamados para uma vida de pureza na dependência do Senhor. Eu vou começar com um vídeo. Queria que apagasse a luz ali, fica mais fácil da gente assistir. Olá, dinâmicos, aqui é o Henrique e esse é com certeza um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque vamos falar de um vício que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, a pornografia. E pode acreditar, esse vício envolve muito mais do que apenas querer ver vídeos e fotos de nudez. Ele tem uma conexão profunda com o nosso processo de aprendizagem e os produtos químicos em nosso cérebro. A forma com que o seu cérebro reage a essa prática é muito mais complicada do que você pensa. Nesse vídeo, o intuito não é tratar dos aspectos morais por trás dessa prática, mas sim te mostrar o impacto que esse vício tem no seu cérebro, na sua motivação e na sua vida. Se esse conteúdo de alguma forma lhe for útil, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os vídeos semanais. Bom, não é novidade para ninguém que o consumo de material sexual só tenha aumentado nos últimos anos. Isso pode ser devido ao aumento do acesso às tecnologias e à internet. No Brasil, cerca de 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia, sendo que 76% destes são homens. Por outro lado, ao passo que o consumo de material pornográfico cresce, o número de pesquisas que mostram disfunções cerebrais causadas pelo vício neste tipo de material também tem crescido. Então, o que acontece em seu cérebro quando você faz uso da pornografia? Quando experimentamos estímulos altamente estimulantes, como o uso da pornografia, o nível de dopamina em nosso cérebro aumenta. Isso é uma novidade para o nosso cérebro, e é aí que os problemas começam. Estamos programados para nos sentirmos atraídos por experiências novas, e os neuroquímicos de prazer no cérebro respondem à medida que nos envolvemos, e podemos inclusive superestimular a nós mesmos. É quando vamos além da ativação normal do prazer. E uma vez que essa superestimulação é mantida, nosso cérebro se adapta para encontrar um nível de tolerância. O que antes era uma superestimulação torna-se então um novo normal. O cérebro começa a produzir menos substâncias neuroquímicas prazerosas em resposta ao mesmo estímulo. Então, mais de um estímulo é necessário para recriar a antiga sensação de prazer. E quando não recebemos o estímulo que queríamos, os desejos surgem e o comportamento, neste caso o uso de pornografia, pode aumentar para compensar. Uma outra mudança cerebral é a dessensibilização. Assim que o sistema de recompensa normal do cérebro é bombardeado com altos níveis de dopamina, ele começa a desligar-se. Os neurônios receptores de dopamina desligam seus receptores para protegê-los contra a superestimulação. Mas o neurônio emissor continua enviando. O resultado é um esgotamento da dopamina e também uma não resposta à dopamina. Quando isso ocorre, você se sente mal. É difícil sentir prazer. Infelizmente, a única coisa que pode liberar dopamina extra para que você se sinta bem é o uso crescente de pornografia. O seu cérebro agora tem uma armadilha contra você mesmo embutida. O desejo por dopamina é tão forte que pode superar os mecanismos de defesa do nosso corpo contra a realização de comportamentos não recompensadores. Isso explica o porquê muitas pessoas continuam a assistir pornografia mesmo sabendo que é algo prejudicial e errado do ponto de vista moral. Em termos simples, no momento em que você para de alimentar seu cérebro com esse conteúdo, a dopamina também para, e é aí que você tem um processo parecido com o da abstinência a drogas. Nesse processo de desintoxicação da pornografia, você poderá ter várias disfunções sexuais e distúrbios de saúde mental. Consumidores compulsivos de pornografia relataram sintomas depressivos mais elevados e geralmente menor qualidade de vida em comparação com aqueles que não consomem pornografia. Pessoas que se identificaram como tendo comportamentos sexuais compulsivos mostraram mais reatividade no cérebro em comparação com aquelas que se identificaram como não compulsivas. Assim, ver pornografia, especialmente quando se torna compulsível por natureza, ativa as mesmas redes cerebrais subjacentes que o álcool e outras drogas mais pesadas. Existe uma forte ligação entre o vício em pornografia e a saúde mental. O vício está ligado à depressão, raiva e ansiedade.
Quando você se torna autoconsciente de sua natureza viciante, a sensação de estar fora de controle causa uma grande quantidade de sofrimento mental. Pode fazer uma pessoa se trancar em seu mundo particular e evitar todos os eventos, reuniões sociais e contato com pessoas. Isso é resultado da ansiedade social. Em palavras simples, ansiedade social é sentir-se desconfortável perto de outras pessoas. As pessoas que passam por isso podem sentir que realmente não tem muito a acrescentar às conversas. A pornografia e o vício em pornografia podem causar preconceito social pelos seguintes motivos. Isso cria uma sensação de desconforto constante. A maioria dos viciados evita falar abertamente sobre seu vício. Como resultado, a vida diária é obstruída por uma sensação contínua de mal-estar. 58% dos viciados em pornografia em todo o mundo foram diagnosticados com depressão, de acordo com os dados coletados pelo Instituto Salk. Pessoas com vício em pornografia ou qualquer tipo de vício semelhante costumam usar seus vícios como uma fuga temporária de seus sentimentos, especialmente sentimentos negativos, como a raiva, tristeza, solidão e até o tédio. Esse hábito pode facilmente levar a casos graves de depressão. O vício desconecta você da sociedade. Quanto mais fundo você mergulha em um vício, mais fraca fica sua conexão com os amigos e família. Como seres sociais, estamos programados para ter relacionamentos e construir conexões com as pessoas ao nosso redor. O vício rouba isso de você. O estudo afirma que 1 em cada 4 viciados admitiu se sentir solitário. O aumento do uso da pornografia dá origem à solidão. E a solidão, por sua vez, leva ao aumento do uso da pornografia. É um ciclo que leva cada vez mais para o fundo do poço. Assistir pornografia tem sido associado a uma série de problemas para os indivíduos e para a sociedade em geral. Isso sem mencionar os problemas físicos causados por esse vício, como a disfunção erétil, por exemplo. Mas a pergunta é, o que você pode fazer para se livrar desse vício? Primeiramente, você deve entender que é um problema e decidir livrar-se dele. Ninguém decidirá isso por você. Aceitar que este é um problema que tem prejudicado seriamente sua vida e dos que estão ao seu lado é um ato de bravura. Seja forte e tome a decisão de mudar. Se você já tomou a decisão de mudar, busque a ajuda de alguém que possa te escutar e te ajudar. Ocupe seu tempo, saia do seu ambiente do dia a dia e mantenha-se ocupado com novos cursos, um novo esporte ou passeio com os amigos. Dessa maneira, você não terá tempo para pensar no seu vício. E por fim, livre-se de qualquer gatilho que te faça consumir pornografia. Busque revistas, vídeos e todo material que tenha relação com a pornografia. Queime-os, rasgue-os ou coloque barreiras na internet que não te possibilitem chegar a esses materiais. E lembre-se, dependendo da sua situação atual, você precisará buscar ajuda médica e psicológica para combater esse mal, que destrói vidas, famílias e sonhos. Grande abraço e muito obrigado por assistir. Ele retrata muito bem, quando ele faz esses quadros mentais, o que acontece com o consumo de pornografia. Né? Esses são os números que nós temos no ranking. Né? Como ele disse, no Brasil, 76% dos homens consomem contra 24% das mulheres, em outras pesquisas de 61% contra 39%. Então, isso é um consumo. Esses dados são do ano retrasado, do ano de 23. 24 não fizeram um levantamento. Assim, quando a gente pensa, é um alto índice de gente que consome. Aquele modelo que ele apresenta no vídeo é um modelo que ele fala assim, não estou aqui para discutir questões morais, né? Porque a questão dele não é questão de entrar em questões com Deus e coisas assim, porque ele é um momento de ideia só de trazer cientificamente o que ela faz na cabeça do ser humano, como um vício, né? Quando a gente pensa também nos números, isso daqui é de um dado de 2018, 22 milhões, como ele fala, tá? Assume pornografia, os números que ele coloca, maior parte jovens, tá? 58% menos de 35 anos, classe média alta, tá? Porque a maioria dos vídeos estão ligados a aparelhos eletrônicos, quer seja celular, computadores e assim por diante, né? Então, a porcentagem de classe média. E muitos estão em relacionamentos sérios, inclusive, com casamentos e namoros, né? Aí você vê os índices, né? Quando você pensa no mercado, é um mercado extremamente bom. Uma estimativa
baixa sobre consumo de pornografia, isso nos Estados Unidos, chega a 6 bilhões de dólares. Tá? Mas, então, ele põe outros tipos de diversões aí, né, como NBA, Hollywood, Netflix, NFL, que é o futebol americano, mas ele, numa estimativa média, ele acredita que dá quase 15 bilhões anuais de investimento ou gasto que as pessoas fazem com pornografia. Extremamente alto. Né? Então, são números assustadores, você vai olhar, são números do mundo, sim, mas do mundo, nós vivemos no mundo e somos influenciados. Como igreja, nós precisamos aprender como lidar e como tratar. Muito bem. Hoje, você deixaria sua esposa ou filho acessarem seu histórico de computador? Você daria a sua senha assim para a esposa e fala, tá aqui, ó, abre o celular aonde você quiser. O Facebook ou Instagram, você não apagaria os históricos do seu computador? E fala assim, pode olhar o que você quiser. Para a esposa e esposa para o marido? Será que você faria isso? Porque muitas vezes é tão negligenciado o assunto de sexo dentro da igreja e muitas vezes se espiritualiza demais. E não trata quando é pecado, pecado, e também falando das coisas boas que o sexo traz. Muitas vezes é um tabu. E vocês que têm filhos pequenos, qual a idade deve começar já a ensinar a criança sobre sexo, Rose? Sempre, desde pequenininho. Né? Porque se ela não aprender em casa, quando é pequenininha, rapidinho ela vai aprender lá na escola, onde ela estiver, com os amiguinhos do condomínio. Você pode blindar ela de tudo que é jeito, vai aprender do jeito errado. E vai falar que o sexo é coisa suja. Né? Como se vende a pornografia, sem dúvida. O problema não é o sexo, o problema é a distorção que tem sobre o sexo e os impulsos sexuais que foram criados por Deus. Eu vou apresentar um texto aqui, que a gente olhar para Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. A igreja em questão aqui, a igreja de Tessalônica, essa igreja, os seus moradores, pode-se dizer que é quase mais ou menos o perfil ali que foi traçado. Moradores daquelas cidades eram educados, tinham os padrões morais nivelado do padrão moral de um grego do Oriente Médio, né? Então não tinha algo muito diferente, né? Mas eles também tinham a intenção ou a visão deles sobre relacionamento sexual era um relacionamento sexual baseado na cultura grega, né? E o Império Grego, de certa forma, foi muito, muito liberal. O romano também. Os únicos que faziam um contraponto a isso era a cultura judaica, né? E depois a judaica cristã, que colocou um pouco de elementos ali para se marcar as coisas bem feitas. Então o texto diz assim, finalmente, irmão, pedindo a vocês, exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprendemos de nós, a maneira que deve viver e agradar a quem? A Deus. Olha que coisa interessante. O modo de viver e agradar a Deus, tá? Não é a si mesmo. E efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Paulo dando uma palavra de incentivo à igreja de Tessalônica. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é o quê? É a santificação de vocês. Então o objetivo de Deus é que todos nós, após a salvação em Cristo, sejamos santificados. Uma vida na progressão de conhecer mais a Cristo. Que se abstenham da imoralidade sexual e cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, e não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude seu irmão, porque contra todas essas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Santo Espírito a você. Então, ele faz uma ligação. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, e você vai entregar o seu corpo para a impureza. E ele trata de algumas palavras aqui que a gente vê muito no Novo Testamento, por exemplo, a palavra porneia. Porneia é apresentado ali nesse texto, você vê porneia quando ele fala de impurezas
significa relações sexuais ilícitas, ou seja, fora do casamento ou sem ter casamento, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relações sexuais com animais. Isso é coisa antiga, tudo isso daqui. Homossexualidade, isso daqui no mundo antigo tinha de monte. E também ele usa uma palavra muito forte chamada epitomia. Epitomia é uma palavra que significa um desejo muito ardente. Essa palavra, ela em si, ela era neutra. O próprio Senhor Jesus diz para os seus discípulos que ele desejava ardentemente, ou ele tinha uma epitomia para os seus discípulos em fazer a última ceia com ele. Não tinha nenhuma conotação sexual ali, mas tinha uma conotação de um desejo forte. Mas depois essa palavra foi ganhando um peso negativo e foi levando nesse contexto. Então ela está sempre ligada, quando você vê nas Escrituras, principalmente nos escritos de Paulo, sempre você vai ter ligado a uma paixão muito forte, cobiça, luxúria. Então você vê essas palavras aparecendo no Novo Testamento com muita força. Há um outro texto também que diz assim em Tiago: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque talvez alguns aqui, na sua inocência, vai falar assim, não, mas eu estava passando na rua, nossa, mas por que Deus mandou passar aquela mulher tão bonita que eu tive que olhar? Ou passou aquele homem tão sarado, por que eu tive que olhar? Não, pode parar com essa história. Isso aí não cola em lugar nenhum. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. E não é tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado por quê? Pela sua epitomia, pelo seu desejo, pela sua cobiça, que atrai, seduz, Então a cobiça, após haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então é uma escada descendente. Primeiro, ninguém. Ninguém diga sou tentado por Deus. Não pode dizer isso. Tá? Segundo, própria cobiça, ou seja, o seu desejo ardente, a sua epitomia, atrai e seduz. A ideia de uma armadilha como um animal que tem ali, qualquer animal precisa ter algum atrativo para ele entrar na armadilha. Ele não vai para olhar na armadilha toda de metal e falar assim, vou entrar. Tanto é, quem pesca aqui sabe, você tem que mascarar o anzol para pegar um peixe. Então atrai e seduz. E depois, gera o pecado. O pecado aí, na realidade, é consumado o pecado. Ou dá a luz ao pecado. E depois, o último passo é a morte. Morte do quê? Que o apóstolo está falando aqui, Tiago está falando aqui. Morte em vários sentidos. Morte muitas vezes de relacionamentos, morte muitas vezes de um casamento, de um namoro, de um trabalho. Morte muitas vezes talvez física. Muitas vezes dependendo do envolvimento. Eu conheci um homem, não aqui da igreja, que se envolveu com uma menina na academia e depois aquela garota, os pais dela eram ligados ao PCC. E falou para o cara assim, você sai da sua casa agora com a roupa que você está do corpo, que se você voltar na sua casa, nós vamos matar você. E some. E o cara saiu de casa, e um dia ele resolveu voltar para a casa dele. Aí ele levou uma surra, quase à morte. Então leva à morte também, depende com que você mexe, aonde você mexe. Então o texto bíblico vai dizer, não é Deus que te tenta, é a sua própria cobiça, o seu desejo, você é atraído, e aí você depois dá vazão a esse pecado. O fato de ser atraído pelo pecado, o Senhor Jesus foi levado no deserto para ser tentado. Lembra isso em Mateus capítulo 4? Mas ele resistiu à tentação e não pecou. Então é possível, cada um de nós aqui, resistirmos à tentação. Se não está resistindo, opa, tem algum problema nesse caminho. Esse livro é muito bom, principalmente, depois eu vou dar uma série de livros, se você quiser, O Homem Bíblico, desculpa, não é Homem Bíblico não, tá? É O Homem Bíblico, do Scott Stewart. E o apêndice dele é fantástico, quando ele fala sobre cobiça. Ele diz assim, o pensamento cobiçoso já é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, mas ser tolerado dará início ao pecado da cobiça. Então, continua andando. Se os nossos pensamentos não forem disciplinados, progredirão para o pecado externo.
Então tem algo interno, mas aí ele vai externar. E a cobiça sexual não é a satisfação até que o pecado sexual alcance sua completa satisfação egoísta. Então, nesses casos que a gente viu de pornografia em especial, ele tem um galopar, ele não para ali. O primeiro é o olhar, e depois continua, uma progressão. Origem dos desejos imorais, o cara no artigo diz que não vai tratar com a imoralidade, mas nós aqui precisamos tratar. Os nossos desejos, eles têm 4 origens. Tá? O primeiro é o nosso coração. É o nosso coração. O coração é a fonte, na realidade, da onde a gente deseja as coisas. É da onde sai tudo. O texto vai dizer, dizia, o que sai do homem é isso que o contamina, o Senhor Jesus dizendo. Porque de dentro do coração do homem é que procede todos os maus desígnios. Prostituição, furto, homicídio, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Ora, todos esses males, desculpa, é Marcos 7, tá? Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, da onde que sai? Aqui tem vários itens relatados a questões sexuais. Prostituição, adultério, lascívia, malícia. Procede de fora? Não, de dentro do coração humano. O coração humano está carregado com isso. Primeira de Romanos 1 vai dizer, por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências, e aqui a palavra é epitomia, entregou aqueles homens aos seus próprios desejos. Queria tanto, que continuou fazendo aquilo. O segundo elemento também que procede de nós, de uma forma ou de outra, é a obra da carne. Porque a obra da carne é diferente do fruto do Espírito. A obra da carne é o que você faz para adquirir alguma coisa. Então você entra nessa e acaba fazendo. Ora, as obras da carne são conhecidas, são, 2 pontos, prostituição, impureza, lascívia, e continua. Volta de novo as palavras que a gente tem usado. Então, as obras que muitas vezes nós queremos produzir, achando que vai ser alguma coisa boa, talvez não seja. Porque são obras da carne, não fruto do Espírito. Então, tem essa diferença. Sem dúvida, o sistema mundano está aí. Vocês viram os números bilionários do que é a indústria da pornografia. O que ela sustenta. Então, o sistema mundano ajuda também a querer te arrastar cada vez mais para isso, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Ou seja, epitomia de novo. Um desejo muito forte do quê? Dos olhos, ele fala, da carne, né? E também a soberba da vida. Contra esses 3 pecados. Se você faz um paralelo com Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus venceu os 3, quando ele usa a palavra de Deus. Eu vou falar depois também como a gente vai tratar. O cara no seu filme ali, ele dá algumas dicas interessantes, né? Porque ele não é um cristão, ele está falando para todo mundo. E sem dúvida também você tem um oponente, que é Satanás. Satanás sempre vai estar, e vai dizer assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos? Opa! Quem quer satisfazer os próprios desejos está se filiando ao diabo. Então nós temos. Da onde vêm esses desejos? O seu coração humano. Obras que você acha que está fazendo para o bem. O sistema que está em torno. E Satanás. Aí você fala, então não dá para resistir, né? Pode ser. Não, pode resistir sim. Consequência se você cede. Como ele disse ali no vídeo, e falou bem interessante, né? Quando você pensa, né? Há uma consequência desses ataques, uma obsessão, atração, insatisfação, fixação, ingratidão, tem um descontentamento, mas você fica obcecado e volta.
Então, alguns chegam a associar, como o problema muitas vezes vem com o nosso sensor dos prazeres, que nós temos e Deus colocou na cabeça de todo ser humano, isso vale para comida, isso vale para bebidas alcoólicas, isso vale até para açúcar, chocolate. Né? Você come um pedacinho, quem se contenta de comer um quadradinho assim de chocolate? Né? Por vez, né? Por dia, né? Então você se contenta, mas você... Diga. Wagner, Olha lá. essa relação nossa com esse sistema de feedback, de recompensa com a dopamina, tem muito trabalho nos últimos 2 anos saindo, mostrando para redes sociais os mesmos números. Você vicia do mesmo jeito, aí desensibiliza e aquilo você vai cortando relações verdadeiras para poder ficar... Sem dúvida, sem dúvida. A rede social tem feito isso, tem feito isso. Por quê? Quer queira, quer não, dá uma sensação de prazer, ou pelo menos de alívio. Quando você pega e começa a rodar aquilo ali, aí você dá uma olhada e fala assim, nossa, eu estou aqui já 1 hora, hein? E o que eu ganhei? Nada. Né? Mas você se divertiu. E aí você quer colocar mais divertimento. Então, qualquer coisa. E também comparado a drogas. Quando a pessoa entra em drogas, é que ela quer buscar o quê? Uma satisfação. E ela vai aumentando. Nunca fica no mesmo patamar. Ou aumenta a quantidade, ou aumenta o tipo da droga. Com o álcool, a mesma coisa. Ele não fala diretamente no vídeo, mas a dopamina em si ela é viciante. Sim. Então, independente da droga que você colocar, você vai ter injeção de dopamina junto com a droga. Com certeza. Então, você fazer injeção através do uso de cocaína, a injeção de dopamina através do uso de cocaína, ou você fazer a injeção através de pornografia, é a mesma coisa, ou se não pior. Você pega o McDowell, tem muito material sobre isso, por exemplo. Ele tem uma missão bem forte contra a pornografia. E ele veio com um dado, uma vez que eu vi, que o uso de pornografia traz a injeção de 300 vezes mais de dopamina do que o ato sexual. Sim. Então, ele inunda o organismo numa quantidade que é totalmente fora do natural. Isso. Então, ele leva a um vício ainda maior do que o uso de droga. O livro, o Josh McDowell, ele fez um trabalho muito bom. Eu tentei procurar esse site, não tinha mais, era Seu Dedo a um Clique, ou um clique de distância. Ele tinha muitas estatísticas, muitos trabalhos sobre pornografia, e uma luta, uma cruzada, na realidade. Mas aquele livro também, Nação Dopamina, ela traça esse perfil. Traça, até poderia ter trazido o gráfico, de fato. A dopamina está ali no seu cérebro para equilibrar as coisas. Tá? Porque se você não tivesse a dopamina dentro da sua cabeça, você ia ser ó vida, ao céu, ao azar, eu quero morrer. Então ela equilibra. Só que hoje, o que acontece? Ninguém quer passar por sofrimento. Então, para não passar por sofrimento, eu aumento a quantidade de dopamina externa. Que vai ser o quê? Aí vai ser bebida, aí vai ser internet, aí vai ser pornografia, aí vai ser chocolate, não interessa. Aí ela aumenta. Aí o nível de sofrimento diminui. Aí você fala, que legal. Então é assim que eu quero viver. Quem consegue viver assim? Então, cada vez mais você precisa jogar aqui. Esse é o problema. Tá? E aí você entra nesse ciclo aqui. Tá? O pior, Wagner, às vezes nem é sofrimento, é simplesmente o desconforto. Sim. Nem a pessoa não está sofrendo, mas ela está desconfortável, Isso. ela já busca alguma coisa. Com certeza. Então, você concorda que até isso diminuiu a... Sim. Essa é a realidade. Então ele passa por essa consequência de ceder à cobiça. Ele é atraído, depois vem uma insatisfação, depois ele se fixa e fala, não, eu preciso melhorar isso. Mas eu não consigo, eu fico ingrato. Aí entra descontentamento nessa história. E aí também vem uma obsessão. Mas eu preciso ser feliz, porque hoje é o slogan, né? Todo mundo precisa ser feliz. Não interessa como e onde. Né?
Bom, vamos dar solução, né, gente? Senão, vocês vão sair daqui com a sua dopamina lá embaixo, né? Não, vamos dar uma solução. Primeira solução. Oi. Eu queria trazer que aquele Barna Group, aquele instituto que levanta dados do estado da igreja, de diversas áreas, claro que ele fala da realidade da igreja americana, mas ele aponta que entre os adolescentes da igreja, né, da igreja evangélica, 50% dizem que acessam conteúdo pornográfico pelo menos uma vez por mês, e 70% dos jovens, 70%, estamos falando daqueles que frequentam a igreja, dizem que também acessam conteúdo uma vez por mês. E 90%, tanto dos jovens quanto dos adolescentes, dizem que eles não acham ruim e não evitam conversas quando surgem essas conversas entre os amigos da igreja, ou eles incentivam a conversa ou ficam numa posição neutra, né? Então a gente vê que essa realidade que você está apontando lá de fora é a realidade nossa, não esquecendo que 3 anos atrás o Lisboa fez uma pesquisa na época entre os pré-adolescentes da nossa igreja, então 3 anos atrás, hoje essas garotadas já é adolescente aí de 15, 16 anos, e um número muito alto tinha já tido acesso a conteúdo pornográfico. Sim, tem. É verdade. E choca mais ainda quando você vê que pastores e líderes estão envolvidos nisso. Tem dados também que são tristes de ver. A quantidade de pastores e líderes que estão envolvidos em pornografia. Mas não dá para trazer todas as pesquisas aqui. Reações. Primeira, uma reação, e depois eu vou falar de uma prevenção. Primeiro, se você já está envolvido nisso, a primeira coisa que você precisa fazer é confessar os seus pecados, mas de forma madura, de forma consciente. Esse daqui, vamos chamar assim, de estancando a hemorragia. Nós temos um material muito bom chamado Guia de Confissão. Estava até um tempo atrás no site da igreja, não sei se está lá ainda, mas se não, a gente pode disponibilizar um material muito bom que vai fazer um raio-x da sua alma, um check-up de como está a sua vida. E confissão de pecados. Você precisa escolher alguém fiel e capaz de ajudar. Lá no videozinho ele coloca alguém, né? Mas você precisa escolher alguém, um conselheiro que vai te dar conselhos maduros para sair dessa situação. E você também precisa voltar à sua vida devocional. Como é que você limpa um copo sujo com água barrenta? Você tem que jogar água limpa até sair isso aí da sua mente. Leva muito tempo, não é fácil, mas você precisa usar. Então a vida devocional, não conheço ninguém que entrou em pornografia crente, que estava com a sua vida devocional de leitura, oração, confissão de pecados, comunhão séria com os irmãos, tendo uma vida verdadeira de leitura bíblica, não é uma leitura falsa, né? Estudando, meditando a palavra, que tem entrado em pornografia. Os que eu conheço, estava com a vida mal ou menos. Então, se você está aqui com a vida mal ou menos, com as coisas de Deus, fica tranquilo. Você é presa fácil. E servindo, né? Servindo. Eu vou falar disso, Você precisa servir o outro, porque esse é um vício muito eu mesmo. Né? Mas a vida devocional, quando você com seriedade chega, lê as escrituras e falando assim, é isso aqui que eu preciso para a minha vida, eu vou viver esse versículo hoje, esse texto bíblico. Olha, eu não vi ainda. Qual a prevenção? Prevenção de fora para dentro. Tá? Então você tem um pouquinho de prevenção. Ele fala de alguns gatilhos, alguma coisa, pode ser legal, né? A prevenção. Né? Na prevenção você pode criar algumas coisas, né? E afastar-se do mundo. Então você fala assim, bom, eu vou então para um monastério. Uma vez uma senhora veio confessar, falou assim, eu tenho uma vida tão pecadora, eu acho que eu vou largar tudo e vou fugir para um lugar solitário. Eu falei, vai. Quem está indo junto? Só eu. Isso é o maior dos problemas, minha senhora. Não é o que está em torno, é você o problema. Então não adianta você falar, eu vou afastar do mundo. Hoje, no nosso dia, você fala assim, eu vou me afastar do celular. Como? Sua vida está no celular.
Você vai falar também, eu vou ter autocontrole, vou tomar banho frio, fazer exercício, né? Só isso não resolve. Haja banho frio, né? Não resolve. Né? Aí eu vou evitar filmes, revista, olhares, tal, né? Teve um santo do primeiro século da igreja que levou a cabo o texto bíblico de se a tua mão faz pecar, arranca. Ele se castrou. Ele falou assim, agora, será que resolve? E os seus olhos? E o coração? Lembra de Jó? Quando ele fala assim, Jó estava o caco, acabado. E ele fala assim, Senhor, eu fiz um pacto contigo, com os meus olhos, de não cobiçar uma donzela quando passar. Olha, o homem estava um bagaço. Se fosse na época que ele estava rico, bacana, mas o problema está na cabeça, no coração. Né? Então ajuda. Afastar-se do mundo ajuda, talvez as rodinhas de amigo ajuda, você tem que parar de conviver, talvez você tem que sair dos grupos de celular, você tem que apagar tudo isso mesmo. Conversinhas, isso tudo tem que fazer. Isso ajuda, mas não resolve. De dentro para fora é tão eficaz como tomar, você fala assim, eu preciso de pureza, né? Eu vou tomar isso aqui. Vai resolver a minha vida. Isso aqui é um Guaraná que existe. Em Santa Catarina nós tomamos uma vez. Você imagina uma garrafa com metade de açúcar e metade com água. É mais ou menos isso. Imagina a dopamina aqui, ela explode na sua cabeça, né? E você nunca mais esquece o pureza, né? Então as coisas externas são bacanas, né? As coisas externas são bacanas. Mas ela resolve tanto como falar assim, vou tomar pureza e vai estar tudo bem. Elas ajudam, mas não resolvem. Onde está, na realidade, na prevenção? Né? Quando você cumpre a vontade de Deus. Começa cumprindo a vontade de Deus. Quando ele fala finalmente, irmãos, volto para o nosso texto lá, né? Qual é a vontade de Deus? Pois a vontade de Deus é a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. E buscar essa santificação. Preciso correr atrás dela. Preciso andar também nas instruções que eu já recebi. Eu não tenho um conselheiro que eu estou conversando? E ele falou para mim assim, para de acessar todo o conteúdo pornográfico que você está assistindo em casa. Os canais aí de streaming, joga fora, para com isso. Ah, mas eu vou ter que cortar isso? Vai. Tem hora que você tem que estancar, você tem que cortar. Você tem que dar o celular para a esposa e falar assim, a senha é essa, acessa o que você quiser aqui. E ela também tem que tomar a parceria e vice-versa, porque a Rose vai falar do outro lado depois, né? Estou falando mais quase para os homens, mas a Rose vai falar das mulheres também, né? Pensa que eles vão falar, ai, tudo bem, estamos livres dessa, né? Ande nas instruções que foram dadas. Foram dadas instruções. Também, como vai dizer o texto bíblico aqui, buscar as coisas do alto em Colossenses. Nós precisamos buscar as coisas que estão no alto. Portanto, fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas da onde? Do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai no quê? Nas coisas do alto, e não que estão aqui na terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então você tem que começar a mudar o seu modo de pensar. Hoje me deu um desejo de ver pornografia. Senhor, eu quero ler mais a sua Bíblia. Eu quero escutar louvores. Eu quero meditar na sua palavra. Ou você vai ceder e vai correr atrás da pornografia. Né? Andar no Espírito também é muito forte quando ele diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais. Então, da onde você tirou aquela ideia, Wagner? Se a pessoa está firme com Deus, fazendo as suas coisas, não cai em pornografia. Esse texto bíblico de Gálatas. Se eu ando no Espírito, jamais satisfazerei a vontade da carne. Vivam pelo Espírito, e em nenhum modo satisfarei o desejo da carne. Andar e viver é uma atitude de andar. Por exemplo, todos vocês saíram da cama hoje e deram os primeiros passos. Para ir para o banheiro, para beber água, para fazer café, você andou. Você andou para vir aqui. Andar é uma atividade diária e constante. Então, quando fala andar no Espírito, não é o Espírito Santo fica de lado aqui que agora eu vou acessar algumas coisas que você não pode ver. Opa, não é assim que funciona. E aprender, como a Rosana deu
Spoiler aqui. O oposto de cobiça é amor, gente. Então sempre é algo egoísta. Já o ágape, o amor verdadeiro, é doador. Então quando a pessoa está voltado para o outro, e isso tem a ver muito para aqueles que são casados. Você não faz, e para aqueles que são solteiros, escutem também, você não faz sexo para se satisfazer. O que diz o texto de 1 Coríntios 7? É o prazer do outro. Você busca o prazer do outro. Agora, quando você entra na pornografia, o prazer é de quem? Só seu. Isso é um ato egoísta. Então, isso tem que ser mudado. E para os casados aqui também, é para que se complemente. Vai dar certo. Vou concluir. Primeiro, conheça a sua vulnerabilidade. Todos somos tentados em áreas. Alguns mais nessa, outros menos, mas nós somos tentados. Reconheça isso. Humildade para reconhecer esse pecado. Normalmente, maioria das vezes, esse pecado é descoberto. E não é um pecado que alguém chega... Eu já vi muita gente chegar e falar assim, pastor, estou pecando porque estou falando mal. Estou pecando, mas difícil alguém abrir a porta e falar assim, estou pecando porque eu estou entrando na pornografia. Muito difícil. Mas humildade para reconhecer. Destacar o outro, volto de novo, e não a si. É o outro que importa. Então, aqueles que são casados. Mas e os solteiros têm liberdade? De jeito nenhum. Vocês foram chamados à santificação, à pureza também. Tá? Coração e mente precisa ser tratado. Precisa tratar bem o seu coração, a sua mente. O que você está jogando lá dentro? Não tem como você jogar coisas ruins e querer colher coisa boa. Não funciona. Tá? E aqui tem algumas sugestões de livros que podem te ajudar. Tem muita literatura cristã hoje, graças a Deus. Tá? Primeiro começa com o Guia de Confissão. Um outro livro muito bom do John Street, Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Outro livro do Ed Welch chamado Hábitos Escravizadores. Outro livro muito bom do Ert Lambert, Finalmente Livres. Cosmovisão Sexual Cristã, do Andrew Sandy, Sexo e Dinheiro, do Paul Tripp, O Deus do Sexo, de Peter Jones, No Altar da Idolatria Sexual, do Stephen Gallagher, Guia Bíblico do Aconselhamento de Compulsivo por Sexo, do mesmo autor, O Coração do Vício, do Mark Shaw, O Homem Bíblico, principalmente o Apêndice, de Stuart Scott, Pornografia, esse livro é muito legal, do Deep Rich. Eles têm um ministério só de pureza sexual. Se você entra na página, é fantástico. É um livro muito legal. Esse daqui é um livreto que é um devocional. Coletânea de Aconselhamento Bíblico, o material que a Palavra de Vida trouxe lá atrás, são o volume 4. Todinho ele só fala sobre isso. Então, olha, pessoal, quando a gente estava vindo aqui para a igreja hoje de manhã, eu falei para o Wagner, a gente estava comentando do que a gente ia falar, e eu falei para ele, eu falei assim, tudo tem a ver com a nossa primeira aula. Quem estava aqui na primeira aula? A primeira aula foi sobre prioridade e escolha. O acesso ou não, estarmos puros ou não, cedermos aos nossos desejos ou não, tem a ver com a primeira aula. Se o Senhor tem sido prioridade na nossa vida, como eu tenho feito as minhas escolhas. Então, nós precisamos lembrar disso. Lembra a ideia dessa cômoda aqui? Nós somos um todo, não são gavetinhas que a gente abre e fecha, esse assunto está resolvido. Então, lembrar que se nós temos um tempo onde o Senhor é minha prioridade, aonde as minhas escolhas são para agradar a Deus, certamente não é uma blindagem para que a gente não peque, mas nós pelo menos temos caminhos. Outra coisa que eu queria lembrar, e eu vou esperar o pessoal chegar aí para falar mas eu quero deixar aqui algumas dicas aqui para você que é solteiro. Que dia que é? Quarta-feira agora? Não, 30/4 e
quarta agora, qual que dia que é? Hoje, 10. 9? Não, hoje é 6. Quarta, 9. Pessoal, para você que é solteiro e está aqui hoje, nós vamos abrir essas 2 datas, se você quiser participar conosco, lá no Soma. Quarta-feira agora, o Gilvair vai falar este assunto para solteiros. E dia 30 nós vamos dividir homens e mulheres para conversar sobre isso, tá? O nosso horário começa 15 para as 8 e vai até 10 horas nesta sala aqui de cima, na quarta-feira. Então, isso é para você que está aqui e que quer se aprofundar mais. A semana passada, como nós falamos de solteiro, ficou todo mundo, e a pureza, e a pureza, e a pureza. A gente trata com eles. O grupo Connect trata com eles, o grupo de adolescente trata com eles, tá? Então, a igreja tem falado deste assunto. Coincidentemente, já nesta quarta-feira a gente vai ter o Gilvair falando para o pessoal do Soma. Então, eu quero abrir. Gente, não é para solteiro novinho, tá? Ele tem que ter uma certa idade aí, porque nós vamos jogar aberto aqui, tá bom? O solteiro que está ainda na orientação dos pais, vocês que orientem. Simples assim. Então, vamos lá. Outra coisa. Eu queria ressaltar, nós saímos da ceia agora de manhã. Este pecado foi pago na cruz. Amém? Não tem pecado que não tenha sido pago na cruz. Não tem. O Senhor Jesus morreu por esse pecado também. E nós superestimamos os pecados sexuais. E uma confissão, uma retratação, um desejo de acertar, basta. A gente fica tão preocupado com estatística. Gente, a vida cristã não é complicada. Ela é difícil de ser feita. Precisamos agir, mas é simples assim. A restauração está disponível. Quer seja você tenha 9 anos de idade, quer você tenha 30, quer você tenha 70, quer seja homem, quer seja mulher. Para todos nós está disponível. Quer o seu pecado tenha sido um deslize, quer seja uma vida contínua. O pecado confessado, ele é perdoado. E é lógico, depois precisa ser tratado. Nós cantamos uma música que falava que Jesus resolve e depois Jesus purifica. É uma das últimas músicas depois da ceia. É Alvo Mais Que a Neve que fala, né? De purificar. Purifica também. Melhor que o pureza, tá? Melhor que o pureza do Wagner. Mas eu lembrei aqui também desse texto que fala: os olhos são a lâmpada do corpo. Por aqui, gente, primeiro. Por aqui. Desvia. Feche. Não assista. Não leia. E para as mulheres é mais não leia. A mulher é seduzida pela leitura ultimamente. E é para nós que eu vou falar um pouquinho, tá? Se os seus olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Então, vamos cuidar do que estamos vendo. Existe pornografia feminina? Sim, existe. O mesmo coração pecador masculino é o feminino. Nós somos pecadoras. É forma diferente de agir. E mulherada mantém segredo. Aí fica difícil de tratar. Fica difícil da pureza vir, do perdão vir. Nós precisamos tomar cuidado, né? A relação das mulheres com a pornografia, ela não pode ser negada. Então, o mundo das estatísticas tem estatística também. Lógico, por um lado, 22 milhões de homens lá na estatística do Wagner, que 9,4 milhões de mulheres acessam o site pornográfico diariamente. Né?
17% admitem serem viciadas em pornografia e 70% delas admitem que acessam pornografia e preferem o segredo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu gosto muito desse texto aqui do Polisson. Ele fala assim: muito frequentemente o ensino acerca de pecado sexual considera e foca apenas nos conflitos dos homens. Mulheres sedutoras podem ser vistas como uma fonte de tentação para os homens. Roupas provocantes, participação na produção de pornografia, a tentadora no trabalho, a prostituta. Mas as mulheres frequentemente escapam ao radar quando o assunto é a luta contra a luxúria. A luxúria erótica pura é vista como um problema tipicamente masculino. Como diz um ditado, 95% dos homens lutam contra a luxúria e os restantes 5% estão mentindo. Mas quanto aos 100% das mulheres que se sentam na igreja, seja lutando secretamente, seja secretamente confiante de que não cairão na tentação. As mulheres aqui, minhas queridas, atentem para isso. Às vezes a gente só castiga homem, mas nós também, o mundo está aí para seduzir a mulher também. Só que o grande diferencial é que a mulher ela é seduzida romanticamente. Não é escrachado, tão feio quanto a do homem, né? É com sempre um viés romântico. Eu me lembro uma vez, no ano de 2021 e 2022, durante a pandemia, o nosso site, quanto aconselhamento bíblico, bombou. A gente recebia pedido do Brasil inteiro, até pessoas de fora do país, por conta de estar todo mundo lá no lockdown e tudo mais. E eu me lembro que foi passado para mim o caso de uma menina de 9 anos, e essa menina era de uma família cristã, não era daqui, acho que era carioca, se eu não me engano, e a mãe contando que a menina estava viciada em leituras pornográficas. Ela não dormia à noite. A hora que todo mundo ia dormir, ela pegava os seus livros e lia. 9 anos. E quem descobriu foi a irmã mais velha, porque até então os pais estavam assim, sabe aquela coisa da pandemia? Meu Deus, que bom! Ela se voltou para a leitura. E os pais demoraram para perceber. Um dia a irmã mais velha se deteve no que ela estava lendo e chegou para a mãe e falou: você já viu o que ela está lendo? São contos eróticos. E aí chegaram na menina e a menina caiu num choro aliviada, porque ela estava completamente dependente daquilo. 9 anos, queridos. Que dó. Foi um trabalho terrível. Primeiro os pais precisaram se livrar da culpa, né? Aquela época todo mundo achava que está em casa, está seguro, não está na escola. Ninguém está seguro, gente. Ninguém está seguro. É dentro de casa que a pornografia entra. Quem aqui não tem internet em casa? Né? Quantos de vocês têm Smart TV no quarto dos filhos? Vocês vão dormir, vocês não sabem o que eles estão assistindo. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Né? Então, ela inunda os nossos lares. O grande problema de não falarmos de impureza feminina é que nós não podemos tratar. Se ninguém admite que tem, como é que a gente vai tratar esse assunto? Então, nós precisamos admitir que ela existe e que pode ser que esteja dentro da nossa casa. Gente, você quer saber se na sua casa tem pornografia? Pergunte para o Senhor e fala: Senhor, revela se tem alguma coisa aqui em casa. Deus é um Deus da verdade. Ele nunca vai deixar escondido. É que às vezes a gente não quer saber. Às vezes a gente não quer saber, que dói muito. Algumas mulheres já estão escravizadas pela pornografia e não são confrontadas com seu pecado. Muitas vezes, nós como mulheres, a gente acha que como ninguém fala desse assunto, é só com a gente. Então, fica difícil.
Né? O homem já faz a rodinha ali, um mostra para o outro, né, o que está vendo. Agora a mulher não fala. Então ela acha que é imperdoável o que ela está fazendo. Nós demoramos bastante tempo para ter stream, né, amor? Muitos anos, né? Muitos anos. E eu lembro quando a gente colocou lá Netflix e tudo mais, eu falei, vou assistir uma série. E aí você começa, primeiro capítulo lindo, segundo lindo, terceiro lindo. De repente, do nada, vem uma cena daquelas tórridas. Só que você já está envolvido com a história. É difícil você falar. Se você for lá no meu histórico, eu tenho um monte de série começada. Não dá para terminar, gente. Não dá. E a coragem de separar? Nós temos que ter coragem de parar. Né? Tem algumas que eu falo, o que será que deu, né? Mas eu não posso voltar a assistir. Eu não posso voltar a assistir. A Rosa é melhor que os outros. Não sou. Não sou. Porque o diabo ele é muito astuto. E ele traz na mulher aquilo que a gente quer. Romântico, bonito, sedutor. Não é escrachado, feio. Não, é sempre bonito para a mulher. É sempre com um viés romântico. E nós temos que tomar cuidado. E cuidar das nossas meninas também com isso. Né? Eu estava conversando com o Marcelo e ele não se lembra da história. Há mais de 10 anos atrás, ele me ligou uma noite depois do culto da noite e ele falou assim, Rose, minha filha tem que fazer... Cadê a Marcela? Tá aí. A Marcela está lá. Vamos ver se a Marcela lembra, porque você já foi. A Marcela tinha que fazer uma prova, eu não sei se era um livro ou um texto, onde tinha uma história, onde tinha um rei, e ele é casado com uma rainha má, e ele saiu e foi para a floresta, e ali ele conheceu uma princesa linda, encantadora, e a rainha má veio atrás, lembra disso? Não, acho que o Marcelo não deixa nem você ler o texto. E a rainha má veio atrás tentando matar a princesa, e o Marcelo falou assim, esse texto, esse livro faz com que minha filha torça contra o casamento, porque a rainha má é a esposa do rei. Veja só, a Marcela tinha pouquíssima idade. E um pai atento leu o texto que ela tinha que fazer a prova e falou, ela não vai. E ao invés de mandar a Marcela na escola, ele foi para a escola. E falou assim, não é isso que eu quero que minha filha aprenda. Torcer contra o casamento. E nós precisamos ver essas coisas. É sutil a impureza feminina. Ela é sutil. Faz com que a gente torça contra os princípios divinos. Outra coisa é a autossatisfação. O empoderamento feminino nos diz que nós não precisamos de homens. Nós precisamos de brinquedinhos. Eu estava fazendo a unha outro dia, contei até para o Wagner isso. E, de repente, entra uma moça muito bem vestida, com uma maleta, e fala assim, posso mostrar? E ela usou um termo, e todo mundo ficou assim, tipo assim, não sei, eu não me lembro o termo que era. Aí ela falou assim, brinquedinhos. Na manicure. Eu não fui no sexy shopping. Eu estava na manicure. E ela queria fazer a propaganda dos brinquedinhos sexuais que ela estava vendendo. Graças a Deus todo mundo falou não, porque eu ia levantar com as unhas sem fazer. Hã? Não. Não, eu vou falar da beleza. Mulheres, aguardem. Mas vejam vocês, tudo está tão natural e a autossatisfação é o que promove, gente. É o que promove a impureza sexual. Eu não preciso de ninguém. Então, o jovem não precisa se casar. E, meu querido jovem, se você está para se casar e tem esse problema, ou mulher, trate antes. Casamento não cura a impureza sexual. Não cura. Infelizmente, não é o caminho.
faça isso antes. Seja honesto com a sua namorada, com a sua noiva. Tá? Então vamos lá, caminhando mais um pouco. Aqui, contornos românticos. Falei, as mulheres têm muito, eu não sei se tem hoje, deve ter site com isso, as meninas depois me contam. Mas teste para ver se você é sedutora. Teste para ver. E antigamente tinha Capricho, aquelas revistinhas, né? Então, a menina, ela é instigada logo cedo, para ela, com a imaginação dela, além das publicações. O Wagner gosta muito de ir em livrarias, e eu vou lá, a hora que eu vou no setor feminino, é só os cinzas, os amarelos, os pretos, os roxos, entendeu? A mulher, os tons, né? A mulher, ela é seduzida por isso. Eles descobriram um meio de fazer com que a mulher tenha, porque a mulher é muito criativa, e ela vai embora com a imaginação dela. Fala. Aham. Aham. Isso. A história da Marcela lá. Coitada da Marcela, nem lembro. Uhum. Isso. Contra. É. Aham. É. Uhum. É colocado na cabeça da mulher, muitas vezes, que o sexo simples e puro, criado por Deus, não satisfaz o seu marido. Você tem que procurar lá o tântrico, o galáctico, o sexo maravilhoso. Você tem que apimentar a relação. Meus queridos, o sexo criado pelo Senhor, ele tem que bastar. O resto é distorção. E se nós, mulheres casadas, quisermos apimentar nossa relação, porque o nosso marido não está satisfeito, nós estamos sendo coadjuvantes do pecado dele, muitas vezes. Cuidado, cuidado. Então, a pornografia, ela é um pouco sutil aí, né, com as literaturas e tudo mais. Outra coisa que o Polisson diz, ele fala assim, homens fazem pornografia e mulheres fazem romance. Por causa do tom que tem a instigação para a mulher nesse sentido, né? Versões femininas do pecado romântico sexual são panos de chão sujo, é o que ele fala. A pornografia, como nós já vimos no vídeo, ela domina a mente, ela perverte a expectativa do sexo. E isso aqui que eu queria gravar, a última aqui, olha. A pornografia faz do sexo conjugal parecer sem graça e de segunda categoria. Olha onde a gente põe a criação de Deus. Ele virou sem graça. Mas você só faz sexo assim? Isso não basta. Basta, se Deus criou. É a nossa perversão que não se contenta, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo ele está jogando uma coisa prazerosa, bonita, a celebração de um casamento, que é o ato sexual, como uma coisa de segunda categoria. Nós temos que tomar cuidado. Quero falar um pouquinho para as mulheres cujos maridos caem na pornografia. Essa parte eu tirei nós tivemos um professor muito bom, Sam Williams, isso aqui está na apostila nossa de aconselhamento bíblico. E ele fala assim, primeiro ponto para as mulheres que o marido tem problema com pornografia, você não é o problema, mas também não é a solução. Por que ele diz isso? Pelo seguinte, muitas vezes a mulher se culpa
O marido foi para pornografia porque eu não consigo satisfazê-lo. Não é verdade. Marido foi para pornografia pela concupiscência do seu coração. Mas você também não é a solução. Você pode ajudar, incentivar, exortar, mas quem luta é ele. Eu lembro uma vez nós estávamos aconselhando um casal, além de vários problemas, o marido, ele era viciado em pornografia, e eu lembro que o Wagner perguntou, e aí, como é que está andando isto? Ela responde, estamos lutando. Aí eu falei assim, querida, você não luta, você também está com problema com pornografia? Então a mulher, ela se sente tão culpada, tão constrangida, que ela quer fazer de tudo para o marido sair daquilo. E ela pode sim orar, porque é o Senhor que transforma corações, ela pode ajudar, ela pode ter a senha no celular dela, mas quem tem que lutar contra esse pecado, e quem vai responder por ele, é a pessoa que está pecando. Né? Então ele fala, você não é o problema, mas também não é a solução. Não seja uma avestruz, não fique envergonhada. Fala, você vai procurar ajuda? Não vai? Vou eu. E vou contar. Porque se não contar, gente, para alguém idôneo, que nem o Wagner falou, fica difícil ajudar. E a mulher sofre as consequências deste pecado. Aliás, tudo sofre a consequência. Né? Toda a vida. Não fique bancando a policial. Toda hora investigando, toda hora perguntando, toda hora. Não dá para você ficar bancando a policial. Ao invés disso, exorte. Eu lembro, uma vez eu estava conversando com uma moça, ela era recém-casada. E conversando, estava tudo bem no casamento, um assunto nada a ver, de repente ela fala assim, Rosa, eu queria só saber, o meu marido, ele se alivia de manhã. Eu, como? Não, toda manhã, enquanto eu vou me arrumar e tudo mais, ele se alivia. Eu, ela, isso é normal? Eu, alguma coisa tem aí. Eu falei, você vai conversar com ele, vai perguntar. Ele nem escondia, já era uma coisa que ele trazia da infância, né? E ela entrou no casamento sem saber dessa história. E ela não sabia até que ponto, porque mulheres, vejam bem, como esse pecado muitas vezes não envolve uma outra mulher, no caso dos nossos maridos, a gente fica quieta, do tipo assim, pelo menos ele não está fazendo com outra. Está, porque qual é o padrão de Jesus? Se você olhar com a intenção impura, você já adulterou. Então não é porque ele não transou com alguém, com outra pessoa fisicamente, que não tem adultério no seu lar. O padrão de Deus é alto. Se somos crentes, é este padrão aqui do nosso lar. Que bom, né, gente? Que bom que é este padrão, né? Resista à tendência de ver seu marido como um monstro. Então, algumas querem muito ajudar e outras se enojam. É uma outra dica que o Sam Williams dá. Lembre-se, os homens pensam diferente. Então, nós falamos, o pecado sexual é o mesmo, a consequência é a mesma, mas a forma como é seduzido é diferente. O homem é seduzido de uma forma e a mulher é de outra. Mulheres, sejam honestas sobre a sua dor, sobre o ódio que você sente. E falar, meu leito não é mais imaculado, é um leito com mácula, né? Mas não se perca nisso, não fique só odiando. Vamos tratar, existe perdão. Eu comecei a minha aula falando do perdão de Jesus. E esse nunca falha, né? Não aceite exigências sexuais dele. O mundo da perversão, gente, ele é sem fim. Nunca um casamento saudável vai chegar aonde a pornografia chega. Graças a Deus por isso. Não se equipare ao que o seu marido vê. Não queira fazer o que ele pede.
se não for algo puro. Não encubra a história dele. Porque, como eu falei, se a gente tiver coragem de pedir para Deus falar, meu casamento está limpo, puro, meu lar, meus filhos, como é que eles estão, vai aparecer. E nós não podemos encobrir, fingir que nada está acontecendo. Envolva outras pessoas. E este não é um pecado só sobre casamento. Por isso que nós temos aqui 2 datas aqui que eu estou oferecendo aí para o pessoal mais novo, se quiser participar conosco. Como é um pecado de autossatisfação, não é um pecado que acontece só com casais. Né? Qualquer um quer se autossatisfazer. John Piper, ele fala assim, ele sempre compara, a Rosana gosta muito disso, quando ela fala assim, quando a gente vai fazer um casamento, a gente precisa falar que é uma união como a de Cristo e a igreja, não é isso, Rô? Sua tese? E John Piper fala isso aqui, ele fala, esse ato de união sexual entre o marido e a mulher é o ápice dos prazeres conjugais, que representa os prazeres puros e santos entre Cristo e a igreja. Este é o significado da relação sexual. Cristo que morreu pela sua igreja. Agora, o que se vê por aí tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com esta pureza. Né? Quanto a Bíblia diz, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. É inconcebível que os prazeres que Cristo tem na igreja sejam despertados, estimulados a imaginar uma prostituta para manter a energia fluindo. Cristo não precisa manter uma energia fluindo. Se o seu casamento precisa ser apimentado, eu tenho uma solução fantástica. Ore. Ore pelo seu relacionamento sexual. Ore para você ter mais desejo se você tem pouco. Ore para você ter menos desejo e desejo adequado. Eu aprendi muito disso quando eu entrei na menopausa. Muito. Lógico que diminui os desejos. E a oração ajuda. Porque o ato sexual é um ato espiritual. Olha que coisa linda. É espiritual. Deus se agrada em nos dar isso. Então nós podemos orar por isso. Oramos por tantos assuntos, por que não por esse? Esta pergunta aqui é uma mais dificinha. Já ouvi queridas amigas de dentro da igreja levantando a tese que não há problema eu ver pornografia se for com meu marido, para esquentar um pouco a nossa relação. Então eu não vou responder, vou ler o texto aqui de John Piper, que fala assim: você me escolheu acima de todos os outros. Você é a única a quem eu celebro com prazer puro e imaculado. Não tenho olhos para ninguém além de você. Não corro atrás de outras mulheres na minha mente ou no meu corpo. Sou totalmente dedicado a você com a minha mente, com meus olhos, com o meu corpo. Só você é o meu prazer. Respondida? Respondida a pergunta? É assim que o Senhor Jesus se relaciona com a sua noiva. E é isso que a gente faz no altar. Então, quando a gente se casa, eu estou fazendo uma dedicação como essa aqui. Você é meu e eu sou tua. Não tem ninguém no nosso meio nesta área. Ninguém no nosso meio. E se tiver, Rose? Já falei lá no começo. Me arrependo, confesso, peço perdão e trabalho para a pureza. Tem solução. Efésios 5:3 fala o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Nem piadinha, nem comentário, nem menção.
como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Se somos santos, somos separados. Rose, isso é careta. Amém. Que bom que é careta. Que bom que é careta. Será que nos nossos trabalhos nós somos conhecidos do tipo assim, não dá para mostrar isso aqui para você, né? Ser careta. Ou será que a gente faz parte de certas rodinhas e de certas conversas? Nós estávamos na academia outro dia e eu olhava para o Wagner e falava assim, gente, como os personal passam a mão. Naquela de arrumar postura e tudo mais, tem arruma a postura e alisa. E o pessoal, ok, com isso. E paga ainda, né? Paga ainda para fazer isso. Nós temos que tomar cuidado. É sutil. É sutil. Ontem o Wagner foi indo para o piquenique, eu não fui. O Lucas ia apresentar as crianças no grupo de adoção que eles fazem parte. Aí eu falei para ele, cuidado, hein? Vê com quem você vai conversar. Isso é cuidado, gente. Não é ciúme. Eu tenho que me esforçar, porque eu sou zero ciumenta. Mas alerta. Aí ele, você não confia em mim? Eu falei, nem em mim. O que a Bíblia fala? Maldito o homem que confia no homem. Ai, muitos casais falam, mas se eu for olhar um celular, se eu pedir a senha. Isso é cuidado, gente. Cuidado. Eu louvo a Deus, aqui na igreja, todas as salas tem um vidro na porta. Aí tem também, não tem, nessa salinha? Por quê? Para que quem esteja dentro daquela sala esteja vulnerável. Isso é cuidado. Passa alguém na porta, vai olhar se alguém está vendo um site, se um pastor conversando com uma mulher, é zelo por todos que estão ali. Isso é cuidado. Mantenha as janelinhas abertas para todo mundo ver. Isso é cuidado, não é ciúme. Quanto à pureza, ia falar de estética, Rafael, essa é para você. Nós precisamos agradecer a Deus pela beleza física. Não é ser um trubufu que vai fazer com que ninguém olhe para você, né? Nós podemos sim nos vestir corretamente, uma roupa bonita, fazer a unha, né? Na manicure. Nós podemos ser cuidadas e devemos expressar a feminilidade que a gente tem. Agora, vulgaridade é uma coisa e feminilidade é outra. Então, nós temos que nos cuidar, sim. Deus nos fez. Deus nos fez para sermos belas, para o sexo oposto, e tudo mais. Mas nós também temos que ser puras na forma que a gente se veste, que a gente se cuida. E até mesmo quando você for na academia, você tem que ser pura, né? Então, você contrata alguém, a pessoa tem que saber o seu limite, aonde ele põe a mão, onde ele não põe a mão, e quem dá somos nós que deixamos esse tipo de coisa, né? Desejo e prazer na prática sexual dentro dos propósitos e limites do casamento. Agradecer a Deus pela sexualidade, pelo corpo perfeito. Se temos desejos, é porque está tudo funcionando, né? Então, agradecer a Deus por isso. O que eu falei, contar com a ajuda de Deus e agir. Conte com a ajuda de Deus para a prática sexual e tudo mais. Entrega o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, né? Fala que isso é o nosso culto racional. Então, eu vou entregar o meu corpo para o Senhor. E, consequentemente, na intimidade do casamento. O quarto, desejo da intimidade e relacionamento que conduz ao casamento. Se você está solteiro, então você tem que levantar mais barreiras, se cuidar, porque sexo é criado para o casamento. Rosa, como que eu faço para me aliviar? Você vai procurar outra forma de se aliviar, que não seja sexo.
E se Deus não permitiu que você casasse, Ele vai te dar forças para isso. Né? Agradecer a Deus por sermos criados à imagem e semelhança dEle. Que isso inclui a ampla capacidade da gente se relacionar. Desenvolver relacionamento puro dentro do limite estabelecido por Ele. Uso do sexo como expressão e dádiva de amor. Agradecer a Deus por poder expressar esse amor pelos outros, de uma variedade de maneiras diferentes, apropriada. Então, quando Wagner falou lá, e a Rosana tinha comentado que o serviço é uma forma de você manter a pureza, é mesmo. Então, se eu estou servindo ao meu próximo, eu vou criar maneiras de me manter ocupado, de pensar menos nos meus desejos, de me doar para o outro. Então, no casamento, você se doa sexualmente e de outras formas também, né? Servindo a pessoa. E você, como um solteiro, divorciado e viúvo, você vai servir o corpo de Cristo para que você não tenha tantos desejos e faça o mau uso dos seus desejos, tá? E encontrar maneiras práticas de investir na vida de outras pessoas. Quantas mulheres, a minha conclusão aqui, não fechemos os olhos para o pecado feminino. Ele existe. Ele existe. E também a gente não pode se escandalizar. Pecado é pecado. Ele gera mais consequências, às vezes ele demora mais para ser tratado, mas pecado é pecado. O pecado sexual não é diferente. Por um outro lado, não romantizemos o que não é romântico. Se você tem visto literatura, séries, vídeos, textos, se no livro das suas crianças tem alguns contos de fadas que você fala, isso aqui não está indo para o caminho certo, arranca. Né? É gozado que um próprio vídeo, que não é um vídeo cristão, o cara falou que é para queimar a literatura, desligar a internet. O cara não é cristão. E a palavra de Deus fala, se seu olho te faz pecar, arranca. Se teu braço te faz pecar, corta. Né? Tem uma cena muito legal daquele filme A Prova de Fogo, que ele pega o computador dele e ele vai no quintal e ele arrebenta o computador dele. Será que a gente tem coragem? Parar de assistir aquela série que começou com uma cena que ia me levar para outro lugar? Ah, Rose, você é adulta. Você não pode ver aquilo e ficar imune? Não posso. Você pode? Eu não posso. Eu sou pecadora. Graças a Deus pelo perdão, gente. Graças a Deus pelo perdão. Isso tudo é terrível, destrói relacionamentos. Eu e o Wagner já secamos muitas lágrimas, muitas lágrimas. É terrível o pecado sexual. Mas o Senhor Jesus já pagou por todos eles. Que bom, né? Nós podemos celebrar, mas nós precisamos tratar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor não se esconde de nós, ó Deus. O Senhor não fecha os olhos para a nossa sujeira até, Deus. Que triste que o mundo tem nos levado. Que pena que muitas vezes a gente vai se acomodando e não se incomodando, ó Deus. Quero pedir a Deus pelos lares aqui representados, ó Pai. Revela se tem sujeira ali, ó Pai. Que as pessoas se dignem a tratar, sabendo que o Senhor é perdoador, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a mantermos nossos lares limpos, nossos leitos sem mácula, ó Deus. Nossa mente pura, porque isso é agradável a Ti. Que o nosso desejo esteja em Te satisfazer, ó Senhor, e não em nos satisfazermos, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.